E aí galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com os atletas do Sada Cruzeiro. Eles fazem parte do time que mais vence no estado de Minas Gerais e no país. E dessa vez a gente vai conversar agora com o Guilherme e o Atos. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então, vamos começar se apresentando pro pessoal. Nome, idade, posição, quando entrou no time, e isso aí. Meu nome é Guilherme, tenho 18 anos. Eu entrei no Sada aos 13 anos, 13 para 14 anos, no ano de 2012. E jogo na posição, sou oposto, mas atualmente estou jogando de central, devido a umas tendências do time. E meu primeiro clube foi aqui, o Sada mesmo, comecei aqui e estou aqui desde então, desde 2012. Meu nome é Atos, tenho 18 anos, eu comecei para 13 para 14 anos também, em 2012, junto com o Guilherme. Eu era ponteiro até o ano passado eu virei líbero e comecei aqui mesmo, não fui em outro time. Ah, sim. Ambos começaram no Sada. No Sada, sim. E os dois têm essa experiência de ter trocado de posição, ter começado com uma posição e ter trocado. Qual foi a dificuldade que vocês encontraram? Teve alguma? Não teve? Olha, eu particularmente, eu tive várias mudanças de posição. Eu comecei a jogar como ponteiro e no segundo ano que eu jogava, no infantil, eu virei central. Daí eu me destaquei, joguei bem, subi para a categoria de infanto, né, categoria de base, e como ponteiro novamente. E depois de um tempo, o oposto que a gente tinha parou de jogar, e aí eu fui para a saída. Joguei de oposto, joguei bem, mas devido a uma necessidade que houve da equipe, que a gente não tinha central, e como eu anteriormente havia jogado central, eu mudei para central para ajudar a equipe. E eu encontrei assim, dificuldade maior foi quando eu saí do meio para voltar para a ponta e para a saída. A dificuldade que eu encontrei foi mais questão técnica, como o encaixe, quando eu estava na ponta, o passe, que são coisas que contam muito para um ponteiro. E o encaixe, porque acaba que central, ele não exige tanto encaixe assim, uma bola muito rápida, então é uma coisa que não exige tanto encaixe. Na saída você já exige encaixe, eu sofri muito com isso. Até sofro um pouco até hoje, mas treino firme, né, para poder, tem que estar sempre ali fazendo encaixe, um treinozinho para poder manter essa habilidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no vôlei, o encaixe. Verdade. E você, ó? Eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre fui baixo, né, eu era o ponteiro de passe, ou seja, o líbero, o principal dele é o passe e a defesa. Como eu sabia muito passe, o Henrique, que era meu técnico, ele falou assim: Atos, você quer vir para o infanto como líbero? Porque eu estou precisando de líbero. Eu falei assim, quero. Aí eu já era acostumado a passar, a defender desde muito tempo, né? Eu não tive dificuldade nenhuma para isso. Então foi uma coisa mais natural. Sim. A sua transição. Isso é verdade. Então, você é o mais baixo da equipe? Sim. Sim, muito mais baixo. Quase sofre um bullying, né? Pelo tamanho. Mas é importante isso. E ambos começaram muito novos, né? Sim. E qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Foi na escola? Foi jogando na rua? Foi aqui no clube? Como foi esse primeiro contato com o vôlei? Meu primeiro contato com o vôlei foi na escola. Eu sempre joguei futebol, né? Como acho que a maioria, todo mundo que é brasileiro nasce já com a bola no pé. De futebol. E eu comecei a jogar futebol, gostava muito. Cheguei a jogar num projeto no Atlético e tive a oportunidade de ir jogar na base do Atlético. Só que na época minha mãe não gostava muito de futebol, não gosta até hoje. Ela sempre achou muito violento e eu sempre sentia muita falta de ar. Então ela ficava preocupada, tinha medo de eu morrer em campo, alguma coisa assim. Aí, com meus 12, 13 anos, eu comecei a crescer muito. E conheci o vôlei na escola. E meu primeiro contato com o vôlei foi na escola, na educação física, nas brincadeiras da escola, e foi lá que eu comecei a gostar, ter essa paixão mesmo. Como todo garoto, como o Guilherme falou, né? Começa no futebol, já começa com a bola no pé e tal. Aí eu fazia futebol.
Aí um certo dia minha professora de educação física falou assim, nossa, eu tava jogando vôlei, né? Lá eu ia cobrir a bola e tava em todo lugar da quadra. Eu falei assim, nossa, esse garoto sabe jogar vôlei. Conversou com meus pais, né? Eu demorei 6 meses pra fazer um teste de vôlei. 6 meses. Aí vai lá, eu fiz o teste, eu falei... Não, na verdade minha mãe falou assim, você quer fazer isso? Eu falei assim, vamos tentar, né? O que custa tentar? Tentar nunca é demais, né? Eu tentei... Minha mãe, sem brincadeira, minha mãe no primeiro dia que veio jogando vôlei, falou assim, nossa, esse menino sabe jogar mesmo, porque ele é ruim, coitado. Aí vai lá, depois disso eu melhorei bastante. E aí é isso. Esporte sempre entra na vida das pessoas, sempre com o primeiro contato, né? Ou é rua, ou é escola, e sempre tem uma pessoa principal que dá aquele empurrão, é sempre o professor de educação física. Uhum. Quando é bom, ele já fala assim, não, vem cá, vamos conversar um pouquinho, seja para futebol, para vôlei. E essa minha professora de educação física, né, ela já tinha falado com os pais antes de um menino que fazia natação. E esse menino, tipo assim, ela falou assim, ele não fazia natação na escola, mas ela falou assim, ele tem jeito de ser nadador. Um tempo depois, os pais dele colocaram ele na natação. Ele tá aí, firme e forte na natação, ganhando muita coisa. É um incentivo e vai muito da eficiência do professor em saber buscar e perceber esses detalhes com os alunos. Isso é muito importante. E começaram novos, já mudaram de posição, já passaram do infantil para o infanto, né? Sim. E como é a preparação física de vocês entre uma categoria e a outra? Teve muita diferença, pouca? Como é a rotina de treino, a preparação? Como fica isso? Muita diferença. Porque a gente classifica assim, as 3 primeiras categorias, né? Pré-mirim, mirim, infantil, é considerado escolinha, né? Então Escolinha do Cruzeiro. É uma coisa que a maioria paga para jogar. No caso, eu fui bolsista, eu entrei aqui como bolsista, então não precisei pagar, mas a maioria paga, então não tem aquele compromisso, aquela responsabilidade, a gente não malhava, a gente fazia mais reforço, assim, coisinha bem simples, só treinava 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E aí quando chega no infanto, que já é categoria de base, então já é algo mais profissional, já está entrando na carreira profissional. Aí muda completamente. Treina a semana toda, academia, firme. O treino é diferente, é mais puxado, aí a gente tem que prestar atenção mais na questão da alimentação, porque virou algo mais profissional. Então não é mais aquela coisa, diversão e tal. Contato, né? Essa escolinha, então assim, é mais uma forma mais lúdica de estar fazendo, né? Tá criando o jogo, adaptando, vendo se é isso mesmo, se vai acontecer, se vai passar. Então, vocês passaram pela escolinha e Sim. Foi como peneira a escolinha ou não? Vocês vieram e falaram assim, vou fazer um teste e vou entrar? Bom, eu vim por indicação, assim. Como eu falei, jogava na escola, e aí na escola eu tinha um amigo que fazia escolinha no bairro. Eu fui ele me chamou pra ir lá um dia nessa escolinha lá jogar. Aí eu cheguei e fui, decidi ir um dia, e a mulher que dava treino lá, que chama Andréia, ela viu e falou assim, você é bem alto pra sua idade, tem uma impulsão boa, eu vou te levar no Cruzeiro, você tem vontade? Até então eu não conhecia muito de vôlei, não sabia que existia o Sala Cruzeiro, pra mim eu só conhecia o Minas, como quase todo mundo. E aí eu vim no meio do ano já, época de teste, sempre faço teste no fim desse ano pro ano que vem. Eu vim no meio do ano já, como ela treinava aqui, no time master, né, que fazia escolinha aqui com o hobby, então eu conheci os treinadores todos, e aí ela me trouxe, conversou com o Manuel, e aí deixou eu treinar uma semana para ele me avaliar, e foi um teste, né, mas por indicação, e aí eu passei. Talento. O garoto foi puro talento, não teve essa de só foi colocado. Jogaram a bola e ele matou. Nada. E você, Atos, como foi? Foi por indicação também, foi o que eu falei da minha professora de educação física, né, a Adriana. Ela falou com meus pais, né, para eu fazer o teste. Aqui eu fiz, foi no início do outro ano.
O Guilherme começou no meio, né? Eu comecei no início. Eu não fiz o teste em novembro, que normalmente é em novembro os testes. Eu não fiz. Eu vim em fevereiro aqui e já comecei a treinar. No primeiro dia já falou com a minha mãe que eu poderia ficar lá com ele no final do ano, né? Pra eu treinar com ele mesmo. Foram boas indicações e perdeu o futebol e o vôlei ganhou. É assim que acontece. Verdade. Vocês falaram uma questão bem interessante. Então, a rotina de treinos muda porque começa a encarar o esporte como uma coisa mais séria, bem mais profissional, né? Porque começa a ter mais competições, mais pressão, uma coisa maior para poder sempre estar crescendo. A rotina de treinos vira intensa e a alimentação. Eu vi um artigo e um site falando que a alimentação de jogadores de vôlei tem que ser mais balanceada, porém são alimentos que hidratam mais, que tenham mais, reforcem mais as funções do corpo, como ajudar para as articulações, essas coisas. Bom, normalmente a gente vai no nutricionista por conta nossa, conta própria. A gente vai no nutricionista e a gente fala com ele qual que é a nossa rotina, tudo, e ele receita coisas a partir daquela rotina, como todo atleta, né, um frango com batata doce, um ovo, um pão integral pra gente comer com azeite, queijos, né, frutas, bastante frutas, maçã, banana, iogurtes, muito iogurtes, alimentos derivados do leite também. Eles receitam muito, porque atleta precisa ter os ossos fortes, né? Porque muito impacto, né? Porque tem muito impacto, isso mesmo. Sem os ossos fortes, a gente tem mais lesões, mais tempo na fisioterapia, mais trabalho para eles. Menos tempo sem jogar, é complicado. Ainda mais quando já entra nessa fase de... dizer que essa fase que vocês já estão jogando é pré-profissional, né? Porque é um pé para a carreira já. Então, se não cuida a partir daí, já atrapalha o caminho todo. Então, basicamente, o jogador de vôlei come de tudo, né? Come bem, pode dizer. Porque não tem aquela preocupação em, vamos baixar peso, porque tem que fazer a categoria, tem peso normal. Não, uma coisa bem... Comem bem e se cuidando ao mesmo tempo. É bem livre, sabe? Tipo assim, a gente sempre tem recomendações, igual desde quando era escolinha, né, que não era algo muito sério, mas o nosso treinador já recomendava, olha, não é legal comer biscoito recheado, salgadinho, essas coisas, esse tipo de guloseima, porque faz mal à saúde. Você que é atleta, você que está todo dia ali submetendo ao seu corpo a uma grande carga. Tomar refrigerante, essas coisas todas, a gente sempre foi bem orientado. Mas não tem aquela restrição, assim, tipo, você só pode comer alface, tomate, só legumes para manter o peso. Não, é bem um pouco mais livre, assim. Só tomando cuidado com essa questão de coisas que fazem mal à saúde de qualquer um, não só de quem é atleta. Mas fora isso, é bem livre, assim, acho que a gente pode comer de tudo. Quando vocês passaram para essa fase mais séria, pode-se dizer assim, tempo de carreira de vocês almejam seleção? Sim, com certeza. Com certeza. Acho que esse sonho de qualquer atleta. Sonho de qualquer atleta é chegar na seleção. Sim, com certeza. Eu acho que assim, como você falou, o sonho de todo atleta é chegar na seleção, né? E no vôlei tem uma coisa que eu acho bem interessante, que são as seleções do estado. Que além da seleção brasileira, tem as seleções do estado. E de todas as categorias, e todo ano acontece um campeonato brasileiro de seleções. Seleção de Minas Gerais contra a seleção de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, por aí vai. Então, eu acho que, nossa, é uma das coisas que... Ainda mais que quando a gente passou, né, da escolinha para a base, a gente teve os primeiros contatos com os jogadores profissionais, né? Porque eles também treinam aqui, treinam após a gente. Então a gente tinha aquele contato muito próximo com eles, e a maioria são da seleção, então você via ali, não, cara, então aumentava mais aquele sonho, aquela vontade de estar na seleção. Tenta absorver, né? Tipo, Sim. ver vira um absorver. Tipo, tenta criar essa experiência de estar no meio e falar assim, não, acho que eu posso fazer um passe desse também, posso tentar uma jogada dessa, um posicionamento desse. Fala muito isso. Nosso técnico fala que o vôlei é um esporte muito interessante porque você aprende muito vendo também. A gente já teve vários treinos na Olimpíadas,
em outros eventos que o nosso treino foi assistir o jogo do Brasil. Aqui, na televisão que tem aqui mesmo, a gente via aqui, Liga Mundial, a gente sentava aqui, ia vendo e comentando o que estava acontecendo, entendeu? Entender, né, a parte tática, porque é muito importante, porque o vôlei é um esporte muito tático, muito tático mesmo. Muito tático. Sim, o jogo, digamos, o vôlei não tem muito daquela, tipo, time muito forte, muito fraco. Pode acontecer de um time muito fraco ganhar de um time muito forte. Porque é questão de percepção. O time que percebe primeiro, entendeu? Qual o erro do outro, qual o jeito que o outro joga e consegue tirar proveito daquilo, ele consegue logo alcançar a vitória. Então é um esporte muito tático. Então meu técnico, o nosso antigo técnico, né, o Henrique, sempre dizia isso, que ele acredita que a gente às vezes é capaz de aprender muito mais vendo do que jogando. Porque ali você vê, e ele costumava comentar com a gente após os jogos, né? Tipo, então, o que vocês perceberam no jogo de hoje? Percebemos que a seleção da França é um time que joga muito para voltar, que é um time paciente, não vem todas na porrada, são jogadores mais baixos, então busca ali usar a mão de fora, explorar. Então essas coisas são informações que pra gente, aí a gente vai jogar. Vamos supor, eu sou um jogador mais baixo. Quando eu for jogar, eu vou lembrar, sou um jogador mais baixo. Então, meus recursos vão ser estourar, pegar a mão de fora, bater para voltar. Então, acho que essas coisas são muito importantes. É aquele negócio, né? O vôlei é um esporte coletivo, 6 contra 6. Se o time não tiver integração entre eles, não forem unidos, não forem um time, né? Não forem um time, não acontece. Não se conhecerem, né? Como time, como pessoas, como próximo. O vôlei é bem interessante quando entra nessa questão de tática, de estudar adversário e tudo mais. No livro do Bernardinho, ele sempre fala que... ele sempre coloca que no ciclo de trabalho dele, ele define uma roda. Ele tem são 8 aspectos que ele define como uma roda para chegar ao sucesso. E no livro ele vai falando que cooperação, entendimento, superação, tudo isso faz parte da caminhada para poder chegar à vitória, porque não é só você chegar e passar no time, tem muita coisa durante esse processo. E nesse processo acontece, infelizmente, lesões sérias, lesões com os melhores jogadores acontece lesão, e vocês já sofreram alguma, já precisaram ficar um tempo sem jogar? Eu nunca sofri uma lesão grave, graças a Deus, mas há quase 2 anos já eu sofro com não chega a ser uma lesão ainda, mas é uma pequena lesão no ombro, porque eu tenho o ombro fraco, então eu faço todo o tratamento de fisioterapia, tratamentos na academia de reforço de ombro, porque eu sentia, às vezes, dependendo do tanto que eu jogo, igual esse fim de ano agora, é um momento que a gente tem muitos finais de campeonato, muito campeonato um atrás do outro, então tem muitos jogos em sequência. E aí sempre quando chega o fim de ano eu costumo sentir muita dor. Já aconteceu de eu sentir muita dor ao ponto de não conseguir jogar, não conseguir atacar direito e tive que tratar, mas nunca precisei ficar extremamente parado por causa do ombro. Eu já torci meu pé, nossa, esse dia foi muito ruim. Eu caí com o pé em cima do pé da pessoa que estava bloqueando, torci, meu pé inchou muito. Mas eu fiquei, 1 semana e meia parado. Foi bom, foi uma recuperação muito rápida. Muitos atletas ficam 3 semanas, 1 mês. Também eu tive problema no ombro, né? Quando eu era do infantil, ainda era escolinha, né? A gente não tinha fisioterapia, né? Aí eu joguei um campeonato inteiro com essa dor no ombro, com a dor no ombro, insuportável. Eu acho que isso que agravou mais, por não ter o tratamento depois. Aquele suporte depois. Aquele suporte. Escolinha. É como se fosse mais independente, né? Sim. Não, inclusive, teve um caso aqui de um atleta que ele teve uma lesão até bem parecida com a minha. Questão de fraqueza. E o estado dele se agravou. Ele fez cirurgia até, mas não conseguiu voltar. A mesma coisa. Ele voltou, eu lembro que ele treinando com a gente, ele sentia medo de atacar, sentia medo de sentir dor. Porque exatamente, eu falo que eu sinto também, dependendo, é uma dor muito forte. E às vezes dá medo de se atacar e sentir aquela dor. Ele não conseguiu voltar e chegou a idade dele, né, de profissional, um cara que tinha muito potencial. Ele ganhou o prêmio de melhor atleta de Minas Gerais.
É um cara que tinha muito potencial e teve a carreira, digamos, interrompida pela lesão. A base, quando chega a ser esse nível mais profissional, isso muda muita coisa, muda bastante. A gente tem um tratamento com fisioterapeutas de alto nível, Alisson Zuin, que é o fisioterapeuta do profissional, é fisioterapeuta da seleção das categorias de base. Então, tipo, um cara excelente, que ele, minha dor no ombro, assim, sumia em questão de semanas, assim. Coisa que eu sentia dor, achava que eu não parava de sentir dor nunca mais. E com umas semaninhas tratando, fazendo reforço, foi sarando. Atrás dos bastidores, né, que se fala ali, que a gente tem por trás dessas lesões, sempre tem alguém ali cuidando. Começo de carreira, como foi? É sempre difícil para qualquer atleta, isso é indiscutível. Todo atleta tem um começo de carreira difícil. Como foi o de vocês, assim? Olha, o meu particularmente foi bem complicado, a questão de que na escolinha, né, como a gente vinha por conta própria, né? Então era coisa mais independente, cada um por si. E no início eu tive algumas dificuldades com pagar passagem, que a passagem é muito caro, diversas outras coisas. Eu custei acreditar que eu teria alguma chance de ser um jogador profissional de vôlei. Por muitos anos, os primeiros anos na verdade, eu sempre encarei aquilo lá, isso aqui, daqui a um tempinho acaba. Eu encontrei algumas dificuldades também em questão de apoio, porque eu acho que todo pai espera o filho jogar futebol, aquela coisa, futebol. E eu acho que meu pai, assim, ele nunca falou não, mas eu acho que ele custou aceitar essa ideia de jogar vôlei. Mas fora isso, eu tive sempre o apoio das minhas tias, que são bem chegadas a mim, minha madrinha, que até depois de um tempo começou a me ajudar com essa questão da passagem. Então as dificuldades encontradas são essas, a passagem, a distância, que eu moro bem longe daqui, esse cansaço, essa questão que ele falou na escolinha, os primeiros passos, não ter um acompanhamento, aí às vezes você tinha uma lesão, você não podia, não tinha como tratar, se tivesse tratar, que a gente tinha que pagar do próprio bolso. Eu já trinquei o dedo, né, quando eu era da escolinha, eu tive que pagar meu próprio bolso para ir no médico, para olhar, tratar, coisas que hoje em dia já é mais fácil. Aqui já tem ali o seu terapeuta, tem um plano de saúde, qualquer coisa que acontecer aqui dentro, a gente consegue tratar numa boa. Fora isso, foi super tranquilo. Depois disso, eu tive bastante apoio da minha família, hoje tenho bastante apoio. Minha família, amigos e pessoas bem próximas. O meu foi mais tranquilo. Também tem a questão da passagem e tal, mas o apoio foi total. Minha família toda apoiou. Mesmo meus tios, que são atleticanos, né? Eles falam assim, não, pô, você tá jogando no time que tem a camisa do Cruzeiro. Mesmo assim, eu te apoio, porque você é meu sobrinho. Só por isso, né? Só por isso, porque se não fosse, não apoiava. Mas, tipo, é muito bom isso. Eu sou cruzeirense. Aí eu chego lá na casa, vou lá na casa da minha avó, né? Tipo, uma festa, aí tem meus tios. Eles falam assim, pô, até hoje o Sada não mudou pra Sada Atlético pra começar a torcer. Mas é muito bom essa integração, tudo. O apoio da família é muito bom. Meninos, como foi a relação no começo, assim, pensando, escola, treino e decidir o que eu vou fazer da vida? Como foi esse pedaço? Esse pedaço acho que é o mais difícil até hoje. Bom, assim, acho que é bem, não sei se todos sabem, mas nos meus primeiros contatos que eu tive com a categoria de base, eu conversei com o Serginho, né, que é o líbero profissional, e eu lembro que ele teve uma conversa com a gente sobre isso. E ele falou uma coisa que me espantou, cara, tipo, que, se eu não me engano, na época, um ou dois jogadores, né, aqui em Minas, que eram formados ou cursavam algum curso na faculdade. Então, tipo, ele já deixou claro que era muito difícil conciliar a faculdade e o treino. Então, se você tinha um foco, assim, escolher um dos dois, não dava pra fazer os dois. Você tem que escolher escola ou jogar. Que a gente tem até o nosso amigo, e
ele era muito inteligente e jogava muito bem vôlei. Mas ele, quando ele passou na faculdade, na UFMG, em Educação Física, né? Ele ainda jogava, né? Ele ainda jogava aqui, mas teve uma hora que ele falou assim, ou eu faço um ou eu faço o outro. Ele escolheu a escola. Porque a escola é uma coisa que é garantia de futuro. Vôlei não. Vôlei, esporte, qualquer esporte. Se você tiver uma lesão hoje, amanhã, às vezes você não pode estar mais lá por causa dessa lesão. No início foi mais tranquilo, né? Porque a escolinha era só 3 vezes na semana e era mais de boa. Treinava menos tempo, o treino era mais tarde, era de 6 às 8. Aí foi mais tranquilo. Quando entrou na categoria de base, aí foi um pouco mais complicado, porque a carga era maior, era tudo mais puxado e eu acho que aqui toma muito do nosso físico e mental também. Então acabou, no meu primeiro ano do ensino médio, eu cheguei na escola, cara, eu ficava assim, meu Deus, chegava na escola, eu não conseguia dormir, eu chegava em casa tarde, dormia tarde, acordava cedo para ir pra escola, e aí eu não conseguia prestar atenção nas aulas, e aí eu cometi o maior erro da minha vida, né? Botei na cabeça, não, então eu vou escolher jogar. Só que, mesmo para você escolher jogar, o mínimo que você tem que fazer é terminar o seu estudo, no médio e tal. Aí eu simplesmente falei, não, vou ser jogador e pronto. E daí deixei a escola um pouco de lado. Foquei completamente no vôlei. Mas aí eu até fui reprovado na escola. E depois tive essa conversa com o Serginho. E foi até algo muito interessante, ele abriu minha mente para muitas coisas. Ele falou essa questão de que o vôlei, qualquer esporte, são esportes traiçoeiros, cara, que tipo, hoje você tá, amanhã você pode não estar. E o nosso técnico mesmo também fala muito a respeito da escola, ele fala, é super importante você ter um plano B. Por quê? Hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar. Ou por questões, né, de habilidade, ou por questões mesmo físicas, de você ter uma lesão. E aí eu pensei muito nisso, pensei, não, é verdade. E se eu dedico completamente aqui, aí não dá certo amanhã, e aí eu não tenho o ensino médio completo, eu não tenho nada, um curso, nada, o que eu vou ser da vida lá? Então é sempre conciliar os dois é complicado, porque são duas coisas que cansam bastante. E às vezes você chega cansado no treino, ou então você chega cansado na escola, então acho que é bem difícil mesmo conciliar a escola e treino, devido à carga muito grande que a gente tem desde muito novo. Eu estudava em escola particular, né? Aí era 6 horários e ainda prova à tarde. Aí no início, quando era escolinha, né? Não tinha aquela responsabilidade de vir todos os dias ao treino. Aí eu sempre faltava um dia da semana por causa da prova à tarde. Aí quando eu fui pra categoria infanto, né? Infanto juvenil, já era uma coisa mais profissional. Eu falei assim, eu não posso ficar faltando, porque cada dia que eu falto é um dia a menos de aprendizado. Aí eu fui para a escola estadual, né? Escola estadual, a mesma escola que o Guilherme estuda. Para conciliar foi mais fácil, né? Porque como era 5 horários e não tinha nada à tarde, eu podia dedicar ao vôlei. Mas a questão do cansaço é muito difícil, porque você chega no treino, chega tarde do treino, vai dormir mais tarde ainda, porque você tem que fazer as coisas da escola, para acordar cedo, para ir para a escola, chegar, almoçar correndo, para sair, para treinar, é difícil, mas com muito esforço a gente tá aí, né, na luta. Tem exemplos até, né, de jogadores profissionais que em um momento da vida interromperam os estudos porque decidiram focar. Por exemplo, o Nauber, depois que se aposentou do vôlei, que ele voltou a estudar. Ele deu até uma entrevista pro Fora de Série, ele fala isso, que ele falou assim, olha, chegou um momento que eu decidi, eu falei assim, não, eu vou jogar. Então ele decidiu trancar a faculdade, falou assim, não dá pra conciliar os dois. E agora ele já voltou a estudar, até se formou. É complicado, bem complicado, porque assim, se eu for ver um atleta profissional, a gente no ano que vem vai começar a ter a mesma carga de um atleta profissional, questão de treino. Porque o atleta profissional, ele treina de manhã, malha, aí ele vai pra casa, volta à tarde, agora eles estão treinando, e estão sempre viajando. Então não tem horário para eles estudarem. Normalmente, dependendo dos cursos, né, tem aula no período diurno e noturno também.
Então as aulas no período diurno ele perderia por causa dos treinos, porque é contrato, ele não pode faltar no treino. E viaja muito, então Superliga é um período, Superliga começou esse mês, né? Começou esse mês e vai até março do ano que vem. Jogo direto, então, né? jogo direto. Toda semana tem jogo. Aí é um jogo em São Paulo. Um ou dois jogos. Um jogo no Rio de Janeiro, um jogo no Rio de Fora, um jogo no Sul, né? No Paraná. Aí, então, tipo, estão sempre viajando. Então, hoje até eu diria que é um pouco mais fácil, porque existem faculdades à distância. Mas, porém, não são todos os cursos. Então, até mesmo nisso. Mas, você acaba de ser obrigado mesmo a escolher entre um e o outro e futuramente fazer igual foi no caso do Norberto, né? Voltar a estudar depois que se encerra a carreira. A gente já está terminando. Vamos falar agora vamos pensar sobre o futuro. Uma inspiração para vocês para o futuro. Um atleta que seja inspiração para vocês. Não, eu quero ser melhor do que ele. Qual foi o primeiro? Serginho, vocês viram, não sei se vocês viram, Mundial, melhor líbero do mundo. Ser o melhor líbero do mundo é uma coisa extraordinária, né? Você fala o Serginho da seleção. Agora, o Serginho da seleção. Serginho daqui. Da seleção também. Do mundo também, né? Do mundo também. Que fica essa questão, a gente tem um Serginho do Sada, viu, gente? Serginho. Muito bom jogador. Muito bom. E você, Eu me inspiro, na verdade, em mais de um jogador. Mas um dos jogadores que eu mais me inspiro, cara, é o Mbappé. Por ele ser um jogador baixo, como eu. E ele não encontra dificuldades. Baixo. O menino dá 2 de mim, sou baixo. Sou baixo. Ele, assim, porque infelizmente hoje o vôlei tá exigindo muita altura. Na posição que eu tô ajudando agora, que é central, a altura mínima é 2 metros. Oposto, a altura mínima é 2 metros. Ponteiro, que é a única posição, como é a posição de maior habilidade, então não tem como se colocar um cara de 2 metros, porque um cara muito grande acaba ficando um pouco desengonçado, um pouco lento. Então é sempre os caras, mas mesmo assim não são tão baixos. Ponteiros hoje em dia a média é 1,97, 1,96 por aí. E o Mbappé, se não me engano, tem 1,92, né? Pô, acho que é. Se não me engano, tem 1,92. Ele é um jogador baixo, mas que é o melhor ponteiro do mundo. Ele não encontra dificuldade nenhuma. Por ser mais baixo, ele encontrou uma maneira de escape. Você vê que o cara, ele faz coisas que ninguém faz. Ataca de costas. Ele é ousado. Ele é ousado. Eu admiro ele pela ousadia que ele tem. E são 3 jogadores que eu admiro muito. Ele é um jogador francês, oposto, que chama Sid B. Não sei se essa pronúncia é certa, mas também ele tem 1,88, mais baixo do que eu, e jogou na seleção francesa, nível internacional, jogou muito bem, cara que destruía, ganhou muitos prêmios, então é um cara que eu me inspiro bastante. E com certeza, e o último, Filippo Lanza, um jogador da Itália, ponteiro também, que tem a minha altura também, e jogou recentemente Mundial aqui em Belo Horizonte, a gente foi lá assistir, e o cara assim também é extraordinário, não faz a altura dele, não é uma dificuldade, não é um empecilho para ele, então eu me inspiro muito nesse jogador. Esse primeiro jogador que você falou que admira, ele é de qual time? Ele agora tá joga no Modena. No Modena da Itália. Modena da Itália. Isso. Procura, gente. Inspiração e pós-carreira. Vocês pretendem fazer o quê? Virar treinador, preparador? Vou virar médico, fisioterapeuta? O que vocês pensam sobre o futuro nessa questão? Eu penso em seguir a carreira de música. Minha família é de música, então desde muito novo eu sou envolvido com música. Comecei a tocar meu primeiro instrumento com 2, 3 anos. Minha família tem um coral, então eu sempre toquei ali. Comecei a tocar bateria com 6 anos. Hoje ainda eu tenho uma banda, minhas irmãs e alguns amigos. A gente inclusive está gravando um clipe e eu estou fazendo o Enem para tentar fazer o curso de música. Então, futuramente, eu pretendo, após encerrar a carreira,
seguir essa carreira de música, é uma coisa que eu gosto muito, eu sou apaixonado por música. Legal. Então é isso que eu quero seguir. Gente, só um parênteses. Ele é totalmente o oposto de tudo. Era pra ser jogador de futebol, virou jogador de vôlei e quer ser músico. É verdade. Tá? É só um parênteses. Tudo bem. Todo mundo fala, né? É muito difícil você ver um músico que no meio do esporte E eu queria seguir a carreira de engenheiro civil, porque meu pai é engenheiro elétrico. E eu gosto demais de matemática. Eu vejo meu pai mexendo em projetos, né? Porque engenheiro tem um negócio que ele pode mexer em pequenos projetos, engenheiro elétrico, projetos civis. Aí eu fico olhando, engenharia civil é muito bom. Você mexer com projetar, não vamos dizer assim, ajudar a construir coisas melhores é muito bom. É muito bom. Né? Engenharia é tudo. É o que eu queria depois de ser jogador, é o que eu queria seguir. Depois de ser jogador, ele quer ser engenheiro. Gente, são profissões que ninguém imagina que alguém queria seguir, porque geralmente pós-atleta eles pretendem seguir alguma coisa próxima ao esporte, alguma coisa. Engenheiro e músico. A gente ainda tem futuro, viu? É verdade. Meninos, então, muito obrigado. Obrigado você. Pela entrevista, pelo tempo de vocês. Desejo boa sorte na carreira, nos próximos passos. Em breve espero ver vocês na seleção Se Deus quiser. principal, na equipe principal do Sada também. E é isso aí, só coisa boa e muito sucesso pra vocês, Com certeza. tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Galera, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Mentira. Muito obrigado pela participação e é isso aí. Tamo junto.